Graça e paz! Hoje nosso tema é sobre identidade. Porque não tem quem não tenha sido rejeitado alguma vez na vida e nós somos sujeitos a ser rejeitados. E uma das formas de nós sermos curados é realmente reconhecer e restaurar a nossa identidade. E eu quero começar fazendo 4 perguntas para você. Quem você é? Como você se vê? Como você acha que os outros te veem e quem você quer ser. Porque identidade ele tem muito a ver com a imagem. E, claro, identidade são caracteres que dizem quem você é, nas diversas áreas da sua vida, como você é como pessoa, como você é como profissional, quem você é. E, claro, em Cristo nós somos uma nova criação, por isso nós temos que realmente resgatar e voltar à origem. E resgatar nossa verdadeira identidade em Cristo. A palavra de Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos que voltar a essa origem, ao princípio, e voltar realmente a reconhecer a imagem e semelhança do Deus vivo em nós. E por isso temos que reconhecer que somos criados por Deus, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Fomos criados com uma identidade própria, cada um para cumprir um propósito aqui na Terra. E assim como diz o Salmo 139, a partir do versículo 14, que diz assim: graças te dou, visto que por um modo assombroso, maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não lhe foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido com nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Veja que lindo! Nós fomos realmente criados e o Senhor nos conheceu desde o ventre da nossa mãe. Então, desde lá, Deus nos criou com um propósito e com uma identidade. A identidade dele, nós fomos marcados por ele. Então, nós temos que pensar que muitas vezes, durante ao longo da nossa vida, a nossa identidade ela foi corrompida por Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele usou pessoas, muitas vezes, para usar palavras para te ferir, para mudar a tua imagem com relação a você mesmo, para distorcer a tua percepção de vida e do mundo ao teu redor. E nós temos que voltar à origem, voltar realmente a reconhecer qual é a nossa identidade em Deus. Primeiro, somos criados por Deus. Segundo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E também fala que nós somos uma nova criação em Cristo. Diz em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E a palavra de Deus também fala que somos filhos e herdeiros de Deus. A palavra de 1 João 3, versículos 1 e 2 nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não os conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E na palavra de Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7, nos diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar quem estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus a nosso coração o Espírito de seu Filho, que se clama Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Então nossa identidade tem que reconhecer que somos criados por Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, nova criação em Cristo. E somos filhos, também herdeiros e co-herdeiros de Deus.
E a palavra de Deus em Êxodo 19, versículos 5 e 6 nos diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que maravilhoso, porque também na nossa identidade em Deus, em Cristo, somos um tesouro particular de Deus. Então quando alguém te disser que você não é nada, ou te menosprezar, ou te diminuir, você vai se lembrar nessa identidade em Deus, que você é um tesouro particular de Deus. E também na nossa identidade em Cristo, em Deus, nós somos livres, como diz Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele nos fez livre, a nossa nova identidade em Cristo nos faz livre das coisas desse mundo do pecado. E também nós somos templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja que a nossa identidade nos faz templo do Espírito Santo. E também somos amigos de Deus, como diz João 15:15, que diz assim: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que maravilhoso, nós temos essa identidade em Deus, em Cristo. E um outro ponto importante dessa nossa identidade em Deus é que nós somos chamados como sacerdócio real, assim como diz em 1 Pedro 2, versículos do 5 ao 9, que diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e pedra de ofensa. São esses que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram impostos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamades as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que lindo, porque dentro dessa nova identidade nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. Então, quando nós temos essa consciência do que a palavra de Deus fala a nosso respeito, já nós não damos mais valor às palavras negativas que são lançadas contra nós. Aí não vamos mais nos sentir rejeitados, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo que nosso pai, nossa mãe nos deixasse, Ele não nos deixaria jamais. Assim está escrito, a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós temos uma nova identidade, cremos e tomamos posse dessa identidade, já não vamos mais ser feridos. Não estamos livres de alguém querer nos rejeitar, mas nós não vamos mais deixar isso virar uma ferida dentro de nós. E vamos realmente entender que Deus nos ama e quer fazer de nós cada dia esse sacerdócio real, essa nação santa. Por isso nós temos realmente que compreender a nossa identidade, tomar posse dessa nova identidade em Cristo e viver o propósito que Deus tem para nós. E veja que há uma diferença em propósito e identidade. Em Atos 9, versículo 5 e no versículo 15, a parte B, Jesus foi questionado por Saulo de Tarso: Quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus, a quem tu persegues. E na parte do versículo 15, a parte B, diz assim: Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Vejamos que Jesus foi questionado de quem ele era, mas ele tinha plena convicção de quem ele era. E ele disse para Saulo, e depois que foi chamado Paulo, que ele era um instrumento escolhido. Então, esse era um caractere, ou seja, era a identidade de Paulo, ser um instrumento escolhido. O propósito para levar a palavra de Deus, ou seja, levar o nome do Senhor em toda a terra. Então precisamos saber que algumas coisas nessa vida podem interferir na nossa identidade em Deus.
Você é conforme onde você anda. Salmos 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o ambiente que você está interfere. A palavra de 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso nós temos que entender que Jesus é o nosso modelo de personalidade a ser seguido. Você é também o que você vê. Porque o que diz em Lucas 11:34? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então, como nós vemos as coisas, como enxergamos, vai também moldar como nós nos comportamos, vai moldar nossas características de personalidade. Então devemos cuidar, porque muitas vezes nossa visão de nós mesmos e do mundo das coisas está distorcido diante das feridas, das machucaduras que as pessoas e que o mundo nos deixou. E por isso nós temos que resgatar, mudar essa nossa percepção e entender e enxergar como Cristo quer que a gente enxergue. Salmo 101:3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então nós temos que realmente limpar os nossos olhos e realmente olhar segundo a vontade de Deus. Provérbios 3:7 fala assim: não sejais sábios nos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Por isso devemos cuidar com o que nós olhamos, devemos realmente pedir que o Senhor guarde os nossos olhos. Nós também somos aquilo que nós ouvimos. A palavra de Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Então tudo que a gente ouve interfere nas nossas vidas. Quantas vezes talvez você ouviu que você não era ninguém, ou que você era menor do que os outros, que você era incapaz, e todas essas coisas marcaram a tua identidade, e hoje você tem uma identidade ferida, corrompida, porque Satanás usou essas pessoas para fazer com que você não se enxergue como Deus te vê. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho, recebe a instrução, para que sejais sábios nos dias que hão de por vir. Por isso nós temos que ouvir, edificar a nossa vida e ouvir a palavra de Deus e realmente se encher dela. Você também é o que você sente. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então veja que o que nós sentimos vai interferir. As emoções, elas interferem nas nossas atitudes, na forma com que nós lidamos com o mundo e com as pessoas. A emoção orienta os nossos destinos, muitas vezes as nossas decisões tomadas. Por isso nós temos que ser curados das nossas emoções. E para isso nós temos que entender e restaurar, inclusive as nossas emoções, a nossa identidade em Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós temos uma nova aliança. E as coisas velhas já passaram e nós não temos mais que carregar essas coisas velhas. Você é também o que você fala. A palavra de Mateus 12:34 diz assim: porque a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas palavras, elas refletem sobre a nossa existência. E as palavras são o que alimentam as nossas ações. Por isso nós temos que realmente cuidar com o que sai dos nossos lábios, porque elas também estão moldando e definindo as nossas características, ou seja, a nossa identidade. Existem muitas palavras na Escritura que falam sobre o que a boca fala, porque a palavra de Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí eu te pergunto, o que fruto você tem comido? Ele é amargo ou ele é doce? Será que dos seus lábios têm saído palavras negativas, amargas, e é isso que as pessoas têm ouvido, é isso que tem marcado a tua identidade? Será que é isso que tem falado as pessoas de ti e dito assim: nossa, mas aquela pessoa se queixa, ela só se reclama, ela só murmura? E isso tem sido um caractere que diz qual é a parte da tua identidade? Uma pessoa que reclama, que murmura? Nós também temos que entender que a nossa identidade, ela tem a ver com a imagem que fazemos de nós mesmos. E muitas vezes a nossa imagem, ela é atacada pelo inimigo. E quantas vezes você ouviu tais frases: eu sou um fracasso, eu não consigo fazer isso, não é para mim, Deus não se preocupa comigo, sou um Zé Ninguém. Muitas dessas frases, elas foram introjetadas na nossa vida pelos nossos familiares, pelas pessoas próximas. Mas nós temos que realmente entender o que o Pai Eterno e Todo-Poderoso, o que Deus vê e concede de nós. Nós temos que entender como Ele nos vê. E o exemplo de visão e de como você se vê, dessa identidade em Deus, ela pode te levar a entrar na Terra Prometida ou te fazer perecer no deserto. Um exemplo dessa visão, dessa percepção de si mesmo está
na palavra de Números, do 13, capítulo 13, 26 ao 33, que é a comparação entre como Josué e Caleb se enxergam e como os 10 espias enxergam. Josué e Caleb, diante das dificuldades, eles tinham a consciência da sua identidade em Deus e que Deus estava com eles. Então eles disseram, não, vamos entrar na terra, olha os frutos maravilhosos. Eles criam que Deus estaria à frente, faria todas as coisas, porque eles se enxergavam qual era a verdadeira identidade deles em Deus. Compensação aos 10 espias, eles se sentiam como gafanhotos diante dos inimigos. E eles inflamaram o povo. Então, ou seja, nós decidimos, nós podemos realmente resgatar nossa identidade e entrar na Terra Prometida, porque somente Josué e Caleb e a geração menor entraram na Terra Prometida. Os que se viram e foram convencidos de que eram como gafanhotos, padeceram e morreram no deserto, não entraram na Terra Prometida. Então, nós temos que entender, porque Jesus ele nos disse que ele veio para nos dar vida em abundância. Isso está em João 10:10 e nós temos que entender isso. Você quer viver a abundância de Deus, quer viver, mas para você poder viver isso, você tem que realmente assumir uma nova identidade em Cristo e em Deus. Porque como herdeiros e co-herdeiros, hoje na humanidade, se um herdeiro não toma posse da sua herança, é passado para outro herdeiro. E se não há outro herdeiro, vai para o Estado. E nós, muitas vezes, estamos deixando de tomar posse da nossa herança. Porque não acreditamos. Porque não realmente acreditamos que somos merecedores e que nossa identidade está corrompida pelo inimigo. Mas nós temos que realmente resgatar essa identidade em Deus. E um outro ponto interessante, importante, é que até Jesus foi provado na sua identidade. Em Lucas 4, versículos 3 e 4, Satanás perguntou para Jesus, se tu és filho de Deus. Veja que muitas vezes ali Jesus estava sendo provado naquela circunstância depois de ter jejuado. E nós podemos ser provados diante de uma circunstância, de uma luta e de uma prova, e nos perguntarem, se tu és filho de Deus, por que você está passando por isso? Mas sabemos que nós temos uma identidade em Deus e cremos em quem nos ha feito e conhecido desde o ventre da nossa mãe. E sabemos que existe um propósito. E se estamos passando alguma coisa e ainda não vemos o agir de Deus, é porque há um propósito para isso. Mas isso não nos invalida de ser filhos, herdeiros, de sermos realmente chamados filhos de Deus. Por isso nós temos que realmente resgatar a nossa identidade para sermos curados e não deixarmos mais ser influenciados pelas coisas desse mundo, nem pelo que as pessoas fazem. Como eu falei, não estamos livres de ser rejeitados, mas temos que ter consciência que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, somos nova criação em Cristo. Somos filhos e herdeiros de Deus, tesouros particulares de Deus, somos livres e muitas vezes as prisões já estão abertas em Cristo e as pessoas continuam dentro delas. Presos à depressão, à angústia, à comiseração, ao sentimento de inferioridade, ao pecado. As prisões estão abertas. Nós somos livres em Cristo, mas como elas não assumiram essa identidade de livres, continuam presos. Nós somos templo do Espírito Santo, somos amigos de Deus, sacerdócio real. Você quer assumir a identidade de filho de Deus, que vai te fazer entrar na terra prometida? Ou você vai se ver ainda como um gafanhoto e vai padecer no deserto? Por isso medite. Você é como você anda. Você é como você vê. Você é como você ouve. Você é como você sente. Você é como você fala. E essa imagem que você tem de você mesmo pode estar distorcida, por isso é tempo de cura. Assuma uma nova identidade em Cristo. E Deus te abençoe.